só pode acontecer dentro de situações específicas. A primeira, Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. 1 Coríntios 7, 39, com a morte do cônjuge. Pode ter um novo casamento. Segundo, o texto que eu acabei de ler. Por infidelidade conjugal, que alguém se divorcia, pode contrair um novo casamento. E o terceiro, que há controvérsias. Eu estou estudando isso há mais de 10 dias. O terceiro motivo que há controvérsias, que é 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 ao 15, quando Paulo diz, isso digo não, Senhor, que se alguém casar com um descrente, for casado com um descrente, ok? E o descrente quer ir embora, porque você abraçou Jesus, você abraçou ele, cara, não quero mais viver contigo, você fica com a tua fé que eu vou embora. Paulo está dizendo que não é para você segurar, não. Ele quer ir embora? Vá. Não tem na Bíblia dizendo, segura ele, segura ela. E aí está dizendo assim, você fica livre da escravidão. Aí tem duas correntes teológicas. A primeira é que se a pessoa está livre, então ela tem o direito de se casar de novo. A segunda corrente teológica, entre os doutores da teologia, eu não sou eles, não sou doutor em teologia, entre os doutores, aqueles que conhecem profundamente hebraico e grego, dizem que a pessoa pode mandar outra embora, pode se divorciar, mas não pode contrair novas núpcias. É a segunda argumentação. Então, eu aprendi no direito dos homens e o direito de Deus não pode ser pior do que o dos homens. Na dúvida, pro réu. Pergunte aos advogados. Na lei dos homens, na dúvida, a favor do réu. Não tem provas suficientes que o cara é o assassino, na dúvida, ele é absolvido. Então, na lei dos homens, que a Bíblia diz que é trapo de imundície, tá? Não vale porcaria nenhuma, o homem, quando um juiz não tem as provas fundamentais, totais, de que o cara é um criminoso, na dúvida pro réu. Então, meu filho, como há uma discussão teológica que eles não chegaram a acordo nenhum sobre isso, ambos os lados usam o grego, ambos os lados, de que aqui está permitido acabar com o casamento e contrair novas núpcias. E outros dizem, não, é acabar com o casamento e não contrair novas núpcias. Então, na dúvida, pro réu. Isto é, se um cara quer te abandonar porque você é crente, ou se uma mulher quer te abandonar por causa da tua fé, e foi embora, você pode se divorciar e casar de novo, porque é dúvida, é um assunto polêmico. Aqui está a polêmica. A polêmica não é a questão do divórcio. A polêmica é daqui, é esse texto aqui que tem muita polêmica. Se pode ou não contrair. Mas aqui estão as três questões que uma pessoa que, na graça, se casou tendo conhecimento da verdade, quer contrair novas núpcias. Agora vem a minha conclusão com 8 tópicos. Segura a primeira. A legislação mosaica era uma concessão circunstancial e não um mandamento absoluto. A concessão mosaica para o divórcio, é bom você entender isso. Era uma concessão circunstancial, não um mandamento, uma concessão absoluta. Tanto é que eu já falei que tipo de lei era essa. Tinha a ver com Israel. 2. Aqui começa a aliviar para alguns. Estamos tratando do divórcio na nova aliança. Significa então que uma pessoa antes de conhecer Jesus foi casada 10 vezes. Quer mais?
15. Até lá. Vamos pelo 10. Antes de conhecer Cristo, casou, explodiu, casou, explodiu, casou, arrebentou, casou, separou, casou, não sei o quê. Aí a 10ª mulher, ele tem um encontro com Jesus. Dali para trás, não se conta nada. Porque há um princípio na Bíblia, em Atos 17:30, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se você veio para Jesus e já tinha uma vida toda embaraçada, enrolada e tal, e agora você casou com uma pessoa, depois de ter se divorciado de 9, isso aí não vale. Não interessa. Quando Jesus fala para a mulher samaritana, que gostam de usar isso: mulher, você já teve 5 maridos e o 6º não é teu marido. Jesus não está concordando com o divórcio, Jesus está fazendo uma constatação de que aquela mulher usou a lei judaica. E Jesus agora está dizendo uma coisinha para ela: você quer participar do meu reino? Esse último aí não é teu marido, conserta a tua vida. Jesus não está aprovando. Jesus está dizendo que teve 5 maridos. Não, Jesus está fazendo uma constatação da vida dela, segundo a lei mosaica. E Jesus ainda dá uma nela, dizendo: o 6º aí você está errado, está em pecado. Conserta isso aí, se quiser pertencer ao meu reino. Você não pode, a lei não retroage para prejudicar no mundo dos homens. E no mundo de Deus é a mesma coisa. Deus não pode levar em conta o tempo da sua ignorância, que você não sabia, não conhecia nada do Evangelho. Agora veio para a igreja, chegou no reino. Se vive com uma mulher, se case, para regulamentar a sua vida diante do reino para o ideal de Deus. E se divorciou de 10 e veio para o Evangelho, não se divorcie da 10ª, porque a sua consciência foi informada do que é certo e do que é errado. Agora preste atenção, porque isso aqui é importante. Mesmo com a infidelidade conjugal, não é necessário destruir o casamento, porque a nova aliança ensina uma coisa preciosa chamada perdão. E perdão cancela a dívida. E perdão restaura. Que evangelho é esse inflexível que só tem justiça e não tem perdão? Então, mesmo que haja uma infidelidade conjugal de você casado com uma pessoa na nova aliança, depois que você passou a entender o reino e participar dele, você tem o perdão. Porque divórcio traz prejuízos sociais, emocionais e espirituais irreversíveis. Quer dizer que pecou, adulterou, eu posso divorciar? Vamos divorciar. Não pensa que essa molezinha não. Eu lhe garanto, pela experiência de pastor, eu lhe garanto que vale a pena perdoar. Porque, filho, preste atenção. Casamento é unicidade, não é unidade. Unidade é 2 coisas que se juntam. Casamento é 2 coisas que se fundem. Então, pegue uma coisa que está fundida na outra e tenta separar. Vai tirar pedaço. Isso aqui é importante. Aí vem uma pergunta: pastor, alguém é obrigado a ficar num casamento com ameaça de morte e violência? Como é que é, pastor? O cara espanca a mulher, mete a mão na lata dela. Ameaça de morte. A mulher tem que ficar nesse casamento? Bem, tem 2 coisas a considerar. Primeiro, se esse cara é crente, é membro da minha igreja, me denuncia ele. Me denuncia ele, que eu vou dizer para ele que se ele fizer mais uma vez, eu vou, ou alguém meu vai com a mulher na delegacia para denunciar esse vagabundo pilantra metido a crente no nosso meio. O segundo é que se o cara é ímpio e está te batendo, eu já disse que você não é obrigado a ficar com ele. Mas se ele é crente, pastor, ele é crente, mas de vez em quando ele fica meio violento, aí, meu filho, se você quiser se divorciar, você não vai poder casar. Porque está do mesmo princípio de fé.
Agora, é crente mesmo? Porque eu queria entender como é que um crente ameaça uma mulher de morte